Prezados ouvintes, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez na companhia de vocês para mais um programa Estudando a Mediunidade. Eu sou Graça Cipriano e estamos falando diretamente do estúdio de áudio e vídeo da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Espírita Chico Xavier.net.br e concomitantemente com a Rádio Espírita Chico Xavier de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa da noite de hoje, e é com muita alegria que nós estamos iniciando com uma leitura preparatória, como sempre fazemos, né, para a nossa reflexão, antes de iniciarmos o nosso programa. Nós vamos fazer uma leitura do livro Minutos com Chico Xavier, Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, é a lição 119. É muito bonita essa lição. Não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Então, com essa lição, nos mostrando a importância da nossa calma no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós estamos iniciando, então, mais esse programa, Estudando a Mediunidade. Estamos aqui com o Eliomar Borgo Cipriano. Boa noite, Eliomar. Boa noite, Graça. Prazer a gente estar aqui junto nessa noite mais uma vez. Hoje, o nosso programa, nós vamos continuar respondendo as perguntas realizadas no Entrai Sul, lá em Ibatiba, no dia 11 de março de 2012. Essas perguntas foram feitas por ocasião do Entrai, que é o Encontro de Trabalhadores Espíritas aqui do nosso Estado do Espírito Santo, na reunião setorial do DOM, Departamento de Orientação Mediúnica. Esse Entrai, ele tem vários setores que os trabalhadores da qual pertencem nas casas espíritas participam. Então, temos lá os trabalhadores do DIGE, vão para o setor, a reunião setorial do DIGE, Departamento de Infância e Juventude. Quem é o trabalhador do DAPS, Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, vai para a reunião setorial do DAPS. Do DAI, Departamento de Assistência Espiritual, também para o setor, e assim por diante. Então, nós vamos falar, hoje é o segundo programa que estamos respondendo as perguntas desse Entrai Sul de Ibatiba, aqui no nosso Estado do Espírito Santo. Então, nós vamos agora, falamos a semana passada, no programa de terça-feira passada, até as 12 perguntas, 11, aliás. Hoje nós vamos começar a 12ª pergunta no programa de hoje. Nós vamos fazer como primeira pergunta ao Eliomar sobre o seguinte. Um companheiro perguntou assim: um espírito zombeteiro pode chegar numa reunião mediúnica sempre que quiser ou tem alguém que o impeça? A força espiritual é a mesma do bem e do mal? Então vamos deixar com o Eliomar para responder essa pergunta para a gente. Ok. Boa noite, meus ouvintes, nossos ouvintes aí da Rádio Espírita Capixaba, da Rádio Espírita Chico Xavier, não é? Que estão aí nos ouvindo. É só lembrar, né, que nós vamos dar preferência, tanto quanto possível, a responder essas perguntas que nós prometemos lá no encontro de Ibatiba, né, que como não foi possível responder lá, que a gente faria através do programa da rádio. Mas vamos dar uma preferência especial se você colocar a sua pergunta no nosso programa. Com certeza. Para isso, você tem à sua disposição o chat da Rádio Espírita, tanto a Capixaba quanto a de Chico Xavier, né? E você ainda tem do lado um deixe seu recado. O Mamed, né, que é o diretor da nossa rádio aí, ele está monitorando todo o sistema, todo o trabalho, e ele vai nos colocando as perguntas na medida que elas acontecerem. E na medida que elas acontecerem, nós vamos dar preferência a essas perguntas, né,
porque essas que estão formuladas aqui, a gente depois tem tempo de fazer, né, Graça? Ok, não temos exatamente. prazo para terminar isso. Eliomar, Então, é só lembrar que você pode fazer a sua pergunta, até mesmo em função da pergunta que a gente estiver respondendo. Muito Fala, bem, Graça. muito bom você fazer essa apresentação do chat aí, porque tem pessoas que às vezes não fazem a pergunta, não sabem como entrar no chat. Então foi muito boa a sua explicação. Eu queria mandar um abraço especial para o nosso companheiro Jefferson, irmão aqui do nosso companheiro Mamed. O Jefferson, ele é coordenador da Rádio Espírita Chico Xavier. Boa noite, Jefferson. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos felizes com a sua presença. Boa noite, Jefferson. Um prazer saber que você está aí conosco, nos ouvindo, junto com sua equipe. Queremos registrar também a presença do nosso companheiro Frederico. Frederico, lá de Porto Alegre. Frederico, do nosso Frederico, tempo lá saudade, né, Leomar? Dele, né? Quanto tempo, Web né? Rádio mesmo, quando ainda não tinha rádio. ainda a imagem. Isso. Frederico está dizendo assim, Frederico aí com a gente. Graça e Leomar, estou na escuta aqui do Sul. Grande abraço e bom programa. Muito obrigada. Muito bom, agradecemos muito. Se for preciso, se houver a possibilidade, Frederico, coloca a sua pergunta no chat ou então não deixe o seu recado, hein? Isso. Cristina de Ribeirão Preto. Obrigada, Cristina. Boa noite para você também. Muito obrigada pela presença. Diz que adora nos assistir, Leomar, e não perde uma terça-feira. Vocês estão de parabéns. Obrigada, muito Cristina. Muito obrigado, Cristina, pelo seu incentivo aí, seu apoio. Né? A Cristina está dizendo também que... ela já fez logo uma pergunta. Obrigada, Cristina, que você está colaborando com a interatividade. Ela tem passividade, mas tem a certeza de que é sempre a mesma entidade. Isso é possível, Leomar? Responde logo a pergunta da Cristina. Então nós íamos responder a pergunta de Batiba. Vamos primeiro para a pergunta da Cristina, que já está interagindo com o nosso programa. Ela disse que ela tem passividade, mas tem certeza que é sempre a mesma entidade. Isso é possível? Sim. Dizer que não é possível, sempre é possível. Agora, o médium, quando ele está educado, já em trabalho numa atividade mediúnica regular, ele passa por todo um treinamento primeiro, ninguém mais faz, né, esse ingresso a uma reunião mediúnica marcada, bem orientada, sem passar por nós vamos até falar mais adiante um pouco esse sobre treinamento, isso. É o chamado estudo, né? E prática da mediunidade. Depois você fala um pouquinho desse estudo, Nós como é que é temos que passar pelo que chama-se educação mediúnica, né? Se o médium faz esse treinamento da educação mediúnica, ele vai aprender, inclusive, a corrigir essa dificuldade aqui. Agora, isto é possível, sim, tá certo? Mas exatamente porque o médium está ainda com dificuldades. Na medida que ele supere isso, o normal, o saudável, é que ele vai dar passividade a diversos tipos de espírito com diversas características. Okay. Isso é que é o saudável. Ótimo. Mas, Cristina, nesse caso aí, a gente entende que você possa estar dentro de uma casa espírita, se orientando exatamente através desse trabalho da educação mediúnica, você possa superar essa fase que você está colocando. Será que aqui. Ela tem, Leomar, na casa dela esse curso de educação mediúnica? Ela precisa se informar. É bom ela se informar, né, Cristina? Então, na casa, Ribeirão Preto, bom, a gente fica imaginando, Ribeirão Preto, uma cidade de porte, devem ter várias casas espíritas, né, pelo porte da cidade. A gente sabe também que o movimento espírita no estado de São Paulo é muito desenvolvido, né? Então acredito que não haverá nenhuma dificuldade dela nessa casa que ela possivelmente frequente, ou uma que ela venha procurar, que ela vai encontrar essa orientação. Ok, para superar isso aqui. Tá, Graça? Leomar, então vamos à pergunta, né? Se um espírito zobeteiro pode chegar numa reunião mediúnica sempre que ele quiser, ou ele tem alguém que o impeça? Se ele estiver tentando se comunicar, né, numa reunião mediúnica séria, como Kardec conceituou, uma reunião mediúnica feita com critério, segurança, ele vai ter quem o impeça, sim. Ele não vai poder agir da maneira que queira, como queira. Ele vai estar sob a contenção e o controle dos benfeitores espirituais. Eu acho que a gente precisa até abrir aqui um espaço para explicar essa questão. Primeiro, Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns e outras recomendações, ele vai falar das reuniões sérias. Certo. Né? Então ele diz o seguinte, que nós só deveríamos fazer o intercâmbio com o mundo espiritual sob determinadas condições. Ou seja, é preciso que a gente tenha segurança de fazer isso. Porque muitas pessoas que fazem esse contato com o mundo espiritual sem essa segurança acabam em processos graves de obsessão.
Verdade. Então, não se pode brincar com isso. Não é? Ele diz o seguinte, tem uma frase dele que eu vou até lembrar aqui, ele diz assim: praticar o espiritismo experimental. Isso é a frase de Kardec. Praticar o espiritismo experimental sem estudo é o mesmo que fazer manipulações químicas sem conhecer a química. Nossa. Então ele não quis deixar dúvida, mesmo? porque ele viu várias pessoas que entraram em processos graves de perturbação, de obsessão, por, vamos dizer assim, brincarem com o fenômeno, não terem a devida seriedade. Então ele diz o seguinte: para a gente fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual, há um meio seguro, eficiente e poderá trazer excelentes resultados, mas não descurar da possibilidade de graves problemas por não fazer isso de forma correta. É muito sério mesmo, né? Então, se você fizer da forma como ele recomenda, você vai ter a segurança. E qual é essa recomendação inicial de Kardec? De primeiro, ter um objetivo sério. Imagina se a pessoa faz uma reunião mediúnica para brincar. A chamada brincadeira do copo no Brasil, por exemplo. Nossa. De graves consequências. Com certeza. Então, outra coisa, ter certeza que se vamos entrar em sintonia com espíritos do lado de lá, saber um mínimo, ter um mínimo de conhecimento doutrinário para saber que os espíritos que estão do lado de lá são de todas as ordens e categorias. Tem pessoas, graças, que são tão despreparadas para lidar com o mundo espiritual que eles acham que desde que o médium tem uma comunicação e um espírito se comunica, que aquele espírito é digno de crédito. Não, de jeito não, só porque passou por lá de lá, né, Leomar? Passou do lado de lá. Isso é ignorar coisas primárias que Kardec coloca. Então, veja bem, na medida em que a pessoa, indo para a pergunta que foi feita, na medida que a pessoa participa de uma reunião séria, tem objetivos sérios, que é precedida de todos os cuidados, inclusive da prece, solicitando o socorro, o amparo dos benfeitores espirituais. A seriedade aqui não é no sentido de todo mundo carrancudo, né? Mas é pessoas compenetradas dos objetivos, objetivos sérios, objetivos inclusive de ser úteis. Imagina o que é uma desobsessão. Uma reunião de desobsessão pode levar alívio para quantos corações? Tanto do lado de cá, o chamado obsidiado, como para os obsessores, porque não há distinção, né? O interesse é de ajudar a ambos. Então, quando você tem um objetivo sério, você passa a ter o concurso dos benfeitores espirituais. Esses benfeitores espirituais vão dar segurança ao processo. Então, eles não vão permitir que um espírito zombeteiro chegue e faça o que quiser, como quiser. Eles serão impedidos. Mas, Graça, essa pergunta que foi feita por essa pessoa lá de Batiba abre espaço para a gente explicar para os nossos ouvintes o que é a faixa 1, 2 e 3. Eu acho que muita gente que às vezes talvez lide com o fenômeno mediúnico, já esteja até em reunião mediúnica, mas ainda não teve a oportunidade de refletir sobre o que é a faixa 1, 2 e 3. Eu acho que a gente deveria falar sobre isso. Eu acho. Esse aí, ele busca essa informação em que livro, Leomar? Isso aí é no livro Instruções Psicofônicas. Você está com alguma coisa antes para a gente? O Mamed parece que trouxe alguma coisa, ou a gente Leomar, continua aqui? A Cristina, ela está interagindo então, aqui. Vamos lá, depois a gente volta aqui. De Ribeirão Preto. Ela diz assim, ela participa de um centro espírita e está sendo bastante amparada, mas estou um pouco assustada. Participo desta casa há mais ou menos 15 anos. Comecei a participar de reuniões mediúnicas há 3 meses. Porque ela está novata ainda. Ela está começando há pouco tempo que ela participa da reunião mediúnica. Mas eu estou entendendo aqui que ela então não esteja participando propriamente da reunião mediúnica. Ela deveria estar participando da reunião de educação mediúnica. Participa ou educação do médium. Talvez seja educação mediúnica, né? Porque para a pessoa ir para uma reunião mediúnica, ela precisa passar por esse treinamento. Não se levam, uns 2 anos ou mais. Antes de ir para a reunião mediúnica. Antes de ir para a reunião mediúnica. Exatamente. Aí alguém pode dizer assim, mas nesse meio tempo estou passando mal, como é que eu vou dar conta disso? Olha, a prática tem mostrado que se a pessoa fizer esse trabalho de forma correta, da educação mediúnica, a pessoa ganha o equilíbrio emocional necessário, se controla para aí efetivamente poder ir para a reunião mediúnica.
Entendeu, Graça? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho, eu estou passando mal, estou com dificuldade na área mediúnica, como é que eu vou esperar 2, 3 anos? Nós estamos exatamente com um trabalho já há algum tempo, e outros companheiros aqui em Vitória, que está mostrando que isso é perfeitamente possível. Você pode receber uma pessoa com a mediunidade em eclosão, ou pessoa que estão com distúrbios emocionais resultantes dessa sensibilidade. Se for feito um trabalho sério na parte da educação mediúnica, a pessoa ganha o controle necessário para aguardar, entendeu? Esse treinamento de 2 anos ou mais para entrar numa reunião mediúnica. Certo. Eliomar, Fala. A Cristina também está agradecendo, ela tem sido muito ajudada pelo senhor Eliomar, pois você tem uma explicação muito clara, então ela tem sido ajudada, porque ela está notando que a clareza, como você explica, está atingindo bem os objetivos dela. Que bom. Obrigada, Cristina. Nós achamos fundamental, né, que Graça, você sabe disso, Graça, para quem não sabe, é minha esposa, né? Nós estamos aí no movimento espírita há muitos anos, né? Na verdade, 38 anos já na causa espírita. Então, a Graça sabe que tem sido, assim, realmente uma preocupação minha, não só em palestras, como onde a gente possa estar falando, primar sempre pela clareza. É verdade, isso é muito Graça? Importante. Se pudermos falar de forma simples, clara e objetiva, é o que nós gostamos. Ok. Né? Eliomar, o Frederico, também de Porto Alegre, está fazendo uma pergunta para você. Sobre animismo, Eliomar. O animismo tende a diminuir com a prática, com o tempo? Ou isso depende do tipo de médium? Tá. Vamos fazer o seguinte, como ele colocou aqui uma questão mais complexa, Graça, nós vamos embolar. Vamos terminar então essa questão aqui, depois nós vamos passar para essa do Frederico. Então, a pessoa que perguntou se o espírito zombeteiro pode fazer o que quer na reunião, não, se ela for séria, se ela tiver os controles que Kardec preconizou e ensinou através do Livro dos Médiuns. Qualquer pessoa que praticar a mediunidade, seguindo os critérios que Kardec recomenda, e depois André Luiz e outros autores vão também ajudar, vai conseguir fazer uma reunião com tamanha seriedade e controle que o espírito zombeteiro vai chegar lá, porque ele precisa também de orientação. Ele vai chegar e, se possível, vai enganar a quem participa da reunião. Mas ele estará sob o controle da espiritualidade, sim. Por conta de quê também? Por conta da faixa 1, 2 e 3. Então, vamos explicar um pouquinho. Explicasse melhor essa parte da faixa 1. O que é essa questão da faixa 1, 2 e 3? Essa faixa 1, 2 e 3, veja bem, Kardec não chega a falar nela. Não? Não, Kardec não chega a falar nisso, ele fala da segurança. Como as orientações da doutrina elas são gradativas, elas vão chegando com o tempo, depois do Livro dos Médiuns, você vê que houve contribuições valiosas de outros autores, principalmente André Luiz, esclarecendo mais como fazer a reunião. Nós temos dito nesse nosso programa já há tanto tempo e vamos repetir. Não se deveria fazer uma reunião mediúnica, séria, sem conhecer o Livro dos Médiuns, mas sem conhecer um livro importantíssimo que é o Desobsessão. Com certeza. Desobsessão é um roteiro seguro de como fazer. Nossa, é maravilhoso. Desobsessão é da autoria de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, é um livro excelente. Além desse, nós temos várias obras complementares. Por exemplo, Instruções Psicofônicas traz umas informações muito importantes para quem lida na reunião mediúnica. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso e vamos repetindo de vez em quando, porque sempre tem pessoas que estão começando ou que estão começando a ver o programa agora e por várias razões. Então, Instruções Psicofônicas, né, ele traz essa informação da faixa 1, 2 e 3, tá certo? Que diz o seguinte, os espíritos lá, o espírito que orienta através de Chico, né? Certo. Depois, focado, a gente explica melhor como é que foi o processo. Depois, né? Então, eles vão explicar o seguinte, uma reunião mediúnica, numa casa espírita, bem feita, uma reunião séria, evidentemente, ela tem uma proteção por 3 faixas magnéticas. Certo, explica essas 3 faixas. Faixa 1, 2 e 3. Então, ele diz o seguinte, a primeira faixa é uma faixa magnética que dá proteção à casa. A casa espírita. A casa espírita. Então, muitas entidades espirituais são atraídas
né, pela reunião da Casa Espírita e querem entrar, e muitas delas iriam trazer muitos tumultos e dificuldades. Muitos desses espíritos acompanham a pessoa que vem à Casa Espírita. Olha só, interessante. Né? Mas quando eles chegam, eles são contidos por essa barreira defensiva. Só que aí o Espírito vai dizer o seguinte, que essa barreira defensiva não é exclusividade das casas espíritas. Todos os templos religiosos têm. Olha que espetáculo. Hein? Todos os templos religiosos. Por quê? As pessoas buscam os templos religiosos, seja de que denominação for, católico, protestante, o que for, busquem esses templos para quê? Para serem socorridos, para serem amparados, para receberem ajuda, né? Ajuda. Então, eles têm muitos benfeitores espirituais que estão interessados nessa ajuda. Certo. Então, eles fazem essa proteção dessa faixa em torno desses templos. Agora, a Casa Espírita tem a faixa 2 e 3, por quê? Porque ela faz um tipo de reunião que as outras religiões não fazem, que é a reunião mediúnica, é o intercâmbio com o mundo espiritual. Para fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual, é preciso ter essa faixa 1 externa, e é preciso ter mais da faixa 2 e da faixa 3. E na faixa 2 ficariam quem, Leomar? Na faixa 2 já ficariam os espíritos que vão presenciar a reunião mediúnica que vai ocorrer. Ah, entendi. Eles não vão participar diretamente, mas vão aprender pelo simples fato de acompanhar o que se passa. Uhum. O caso, a dificuldade, a dor de alguém que é socorrido é a dor de muitos. Então o indivíduo às vezes vê um espírito suicida se comunicando lá e sendo socorrido, e de alguma forma o que é dito para aquele espírito também serve para ele, porque é a mesma dor. Uhum. Uma mãe desesperada com a perda de um filho que está sendo socorrida ali, consolada, também vai levar a mesma informação para outras mães que estão na mesma, e assim por diante. Uhum. Então, ficam contidos na faixa 2, esses espíritos. Agora, na faixa 1, ficam contidos os espíritos que vão se comunicar naquela reunião. Interessante, então, né? Eles são contidos ali. Por exemplo, se tem programado para aquela reunião, vamos supor, para atender 15 espíritos numa reunião, eles estão contidos ali. Na medida que é permitido, eles entram realmente na área de trabalho da reunião, que é onde estão os médiuns, os doutrinadores, os dialogadores, que a gente chama, né, cada esclarecedores, dirigente e a equipe espiritual. Uhum. Percebe? Percebi. Então, se tem um zombeteiro, que é a pergunta que foi feita, ele, na verdade, ele pode achar, pensando que ele achou a porta aberta, tudo aberto, que ele vai chegar e vai acontecer. Não. Nada, está sendo permitido ele passar por essas 3 faixas de segurança. Se for permitido, se os benfeitores espirituais entenderem que vai ser prático, ou vai ser útil, ou para ele, ou para alguém, eles permitem. Então, na verdade, existe essa contenção. Leomar, e quem foi que escreveu Instruções Psicofônicas? Você poderia falar para a gente a história desse livro, um pouco? Olha, é interessante, porque é muita coisa boa, muitos livros excelentes da Lavra de Chico Xavier estão aí e as pessoas ignoram. Então eu acho, por exemplo, que Instruções Psicofônicas, como também Vozes do Grande Além, que são da mesma característica, são muito desconhecidos daqueles que trabalham na reunião mediúnica e tem muitas orientações importantes. Como é que foi a história disso aqui? A história do Instruções Psicofônicas que você está perguntando é a seguinte, deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. O Arnaldo Rocha, marido da Meimei. Ah, da Meimei, é. Todo mundo já ouviu falar na Meimei. É verdade. Que trouxe poemas lindíssimos através de Chico. Então, o Arnaldo Rocha, tá? Ele tinha intimidade com Chico Xavier, né? Então, Chico tinha uma reunião mediúnica e ele dizia que essa reunião mediúnica era necessária demais. E ainda ele estava em Pedro Leopoldo nessa época, que é perto de Belo Horizonte. E aí, o Arnaldo Rocha foi convidado pelo Chico para presidir a reunião, porque o dirigente anterior havia desencarnado. Resultado, como ele desencarnou e não tinha ninguém para assumir a tarefa, veja que coisa impressionante para a gente começar a refletir, Graça. Uma reunião mediúnica da qual participa Chico Xavier e outros médiuns. Tem um dirigente
esse dirigente desencarna. Ninguém está em condições de assumir o lugar dele. A reunião ficou anos e anos sem funcionar. Aí o Chico disse para o Arnaldo, que a casa espírita da qual ele participava, no caso lá, né, em Pedro Leopoldo, estava recebendo muitas pessoas enlouquecidas, perturbadas, obsidiadas. Era preciso retomar o trabalho. O Arnaldo Rocha não vê condições de assumir e pede um tempo. Depois de um tempo, ele acaba se convencendo que era necessário e passa a fazer esse trabalho. Na reunião mediúnica deles, haviam as comunicações dos espíritos sofredores, obsessores, isso que todo mundo conhece. Sempre ao final, como Chico era aquela antena privilegiada que todo mundo sabe, os benfeitores espirituais vinham e davam algumas instruções. Daí o nome Instruções Psicofônicas. Não era pela psicografia. Não era pela psicografia, né? Entendeu? Eles gravavam, Eliomar? Aí, olha bem, quando o Arnaldo Rocha se deu conta, ele estava perdendo verdadeiras preciosidades. Porque não dava para dar. Porque não estava escrevendo. Psicografada. Falava aquela coisa linda, né? Aquela orientação maravilhosa. E se perdia. Se perdia. Aí, imagina, 1954. Nossa. A dificuldade que foi para ele conseguir um gravador naquela época. O gravador era uma raridade. Que tipo de gravador? E um gravador era o que a gente poderia chamar hoje de estrovenga. Você imagina o que era um gravador daquela época, Graça? Nossa. Em cima dessa mesa aqui, um gravador daquele tipo. Nossa. E aquele processo rudimentar, aquelas fitas magnéticas que quebravam com facilidade. Imagina a dificuldade. Ele conseguiu emprestado um gravador. Tá certo? Emprestado, porque imagina, na época a dificuldade. E aí ele pôde gravar. Quando chegava ao final, que o Chico entrava em passividade para receber essas instruções, ele gravava. Depois ele tinha o trabalho de ficar em casa, indo e voltando aquela fita, vai e volta para passar para o papel. Nossa. Daí saiu esse livro de Instruções Psicofônicas. Olha que coisa bacana. Esse livro é maravilhoso mesmo, Leomar. Acho que todo muita médium, gente ignora. Né? Muita gente ignora. Às vezes não sabe, né, Leomar? Né? Mas agora com essa dica aqui, ó, Instruções Psicofônicas do... Como é que ele... Arnaldo Rocha. Quando o Arnaldo Rocha diz, ele na verdade apenas compilou. Compilou, porque o livro é realmente de ditado, autoria, né? Dos espíritos, vários espíritos, que falaram através do Chico, trouxeram essa mensagem pela psicofonia, por isso que é Instruções Psicofônicas. Isso. Então o médium é Francisco Cândido Xavier, diversos autores espirituais, o Arnaldo Rocha apenas entre aspas, porque foi um trabalho muito bonito da parte dele, compilou isso. Depois essa pergunta ainda continua, Graça. Pergunta assim, essa pessoa de Ibatiba: a força espiritual é a mesma do bem e do mal? Com certeza não. Infelizmente, e acho que aqui é bom a gente responder isso, infelizmente as pessoas acham que o mal até é mais poderoso que o bem. Nós temos que refletir sobre isso. O mal usa métodos diferentes do bem. Para você construir um edifício, você leva quanto tempo? Nossa. 2 anos ou mais. Entre o planejamento inicial e a obra pronta, com a chave na porta, você leva mais de 2 anos. Verdade. Não é verdade? E para destruir? E para destruir, quanto tempo leva? Segundos, né, Leomar? Segundos são suficientes. Então, quando você vê essa característica da destruição, você chega a pensar que o mal é bem mais forte que o bem, mas não é. Né? Então, porque ele é mais comentado, né, Leomar? Para a gente não gastar muita conversa, vamos para uma lei da natureza que está aí. O que é mais forte, a luz ou a sombra? A luz. A luz. Observe o que está acontecendo aqui nesse momento, nessa sala onde nós estamos. As lâmpadas estão acesas, está tudo iluminado. A escuridão está ali do lado de fora. Ela não consegue penetrar aqui. Pode abrir aquela janela. É verdade, a luz é mais forte. Ela não entra aqui. Agora, leve uma lâmpada lá onde está a escuridão e veja o que acontece. É verdade. Então fica muito claro que o bem é maior que o mal. Que a luz é muito superior à sombra. E podemos até dizer, o que é a sombra? A ausência de luz. Da mesma forma, você poderia perguntar, o que é mais forte? O calor ou o frio?
É simples, faça uma experiência. Pegue uma barra de gelo e aproxime de uma fogueira e veja o que acontece. O calor é mais forte. O calor é mais forte. Verdade. Mas tem muita gente que não acredita nisso. Não acredita. É porque o bem, ele é pouco comentado, né, Eliomar? Ele é pouco comentado, ele tem um outro método. Um outro método, é. Não é? Mas o que acontece? Qualquer espírito que saia do mal para o bem, ele não volta mais. Depois que ele experimenta o bem, ele não volta mais para o mal. Não volta, verdade. Não é verdade? Então não há o que pensar. Realmente o bem é superior ao mal. Bom, meus amigos, vocês viram aí a dica importantíssima para quem é médium, hein? Então, quem estuda mediunidade, o livro Instruções Psicofônicas do Arnaldo Rocha. Não esqueçam de adquiri-lo e na sua biblioteca, para você estar sempre consultando, é muito bom. Eu até recomendaria esse livro, viu, Graça, para dirigentes de reuniões mediúnicas. É muito Por bom. exemplo, tem um assunto lá que nós não vamos falar aqui hoje, talvez, acho que não vai caber dentro das perguntas, que são os arquitetos espirituais. Eliomar, é muito lindo. Como eu aprendi, depois que eu liguei arquitetos espirituais, que é o assunto que está lá nesse livro, com aquilo que André Luiz fala no Desobsessão, quando ele fala da hipnose construtiva. Nossa, é muito rico. Aí eu consegui entender o que é aplicar hipnose construtiva quando você combina hipnose construtiva com os arquitetos espirituais. Nossa, muito Isso bacana. uma hora nós vamos voltar. Vamos voltar. Agora nós temos bastante perguntas. Vamos voltar qualquer hora sobre isso. Vamos voltar à pergunta do Frederico. Agora é com você, viu, Frederico? Esteja atento aí. Agora. Lá de Porto Alegre, nosso companheiro gaúcho. O animismo, Eliomar, tende a diminuir com a prática e com o tempo? Ou isso depende do tipo de médium? Ele tende a diminuir, sim. Mas vamos explicar adequadamente. Primeiro explicar o que é animismo. Vamos explicar o primeiro, porque é um público muito variado. Vamos explicar as coisas. Primeiro, o que é animismo e o que é mediunidade. Mediunidade, segundo Kardec, e esse é o conceito que nós usamos no Espiritismo, seria o quê? É um fenômeno onde obrigatoriamente você tem um ser encarnado, que é o médium, e um ser desencarnado, que é o espírito. Quando esse espírito consegue se comunicar com esse médium, seja por qualquer processo, vidência, audiência, psicografia, psicofonia, seja qualquer, nós estamos com um fenômeno mediúnico. Então, para que haja fenômeno mediúnico, é preciso que o conteúdo da mensagem, seja ela de que natureza for, né, psicografada, psicofonada, etc., venha de um espírito desencarnado. O que é animismo? É quando esse mesmo médium, para simplificar, é quando esse mesmo médium passa uma informação, ou pode até psicografar alguma coisa, e o conteúdo do que está ali vem dele próprio, não vem de nenhum espírito. Aí alguém vai dizer assim, mas isso é fraude? Não, não é fraude. Não é fraude. De forma alguma. Não é fraude. Então, aí a gente vê quanto a gente precisa estudar Kardec. Muito, Kardec trata disso num livro dos médiuns, quando ele fala da influência do médium nas comunicações. E ele pergunta aos espíritos se um indivíduo pode psicografar, estou resumindo já, certo, tá, Graça? Se o indivíduo pode psicografar alguma mensagem que não tenha nenhum espírito que tenha dado origem a essa mensagem, que essa mensagem tenha vindo do próprio médium. O que os espíritos responderam? Que sim, é possível. Claro. Aí Kardec, depois de fazer essa pergunta, ele faz uma outra que começa a bater na cabeça de qualquer um. Ora, mas se é possível o indivíduo, então, ter uma psicofonia dele próprio, ou uma psicografia dele próprio, isso não daria razão às pessoas que combatem o espiritismo, dizendo que tudo vem da mente do médium? É verdade. Olha a pergunta que Kardec fez. Uma pergunta lógica. Lógica mesmo. Então, o que os espíritos responderam? Que existem as duas possibilidades. O fato de poder vir da mente do médium não significa que não possa vir de um espírito desencarnado. O que existem são as duas possibilidades. Se nós ficarmos insistindo que tudo é mediunidade, nós estamos implicando em grave erro. Mas quem também insistir que tudo é animismo, também está. Já diz um ditado latino, in medium virtus. Né? A virtude está no meio. Nem muito ao mar, nem muito à terra. Nem extrema direita, nem extrema esquerda. Né? A gente erra.
Então os espíritos são sábios, eles quiseram dizer o seguinte: olha, nós viemos aqui para falar a verdade, não vamos esconder. A verdade é que o espírito pode se comunicar com um encarnado e passar uma mensagem. Mas o encarnado, por ser um espírito, ele pode tirar de si próprio informações. Com certeza. É as duas possibilidades. E eu gosto muito, Eliomar, quando você fala daquela expressão assim, vai tirando os cascalhos, né, Eliomar? O espírito vai, né, depurando, às vezes tem coisa ali, tem que jogar para fora também. Exatamente. Essa questão que a Graça está falando é porque muitas vezes o médium, quando ele começa na prática mediúnica, ele fica com muito medo. Porque ele percebe que as ideias passam muito pela mente dele, fica assim, isso é meu ou é de um espírito? E ele pode ficar tão preocupado com isso que ele bloqueia o processo. A Cristina falou isso aí. Bloqueia o processo. Então o que ele precisa fazer? Ele vai ganhando confiança da equipe de trabalho. Se ele não é criticado, se ele é aceito adequadamente, porque o grupo estuda animismo e sabe que animismo é um fenômeno natural, humano, não tem nada a ver com fraude é outra coisa. Na medida que ele ganha essa segurança, ele começa a dar vazão ao processo. Então, veja bem, para você chegar na gema preciosa, você precisa passar pelo cascalho. Exatamente. Né? Interessante. Então, o médium vai liberando esses conteúdos sem se preocupar. Isso é meu, não é meu? Não importa. Libera. E aí cabe à equipe que o assessora, que o monitora, que trabalha com ele, fazer essa leitura adequada e ir orientando. Então, o animismo, tá certo? Ele faz parte do processo, viu, Frederico? Você lá de Porto Alegre perguntando. Agora, você perguntou assim, se ele tende a diminuir com a prática e com o tempo. Sim. Aí eu vou usar a palavra de Divaldo para resumir essa conversa. O Divaldo diz assim, que no começo da prática mediúnica, o médium costuma ter 20% de mediunidade e 80% de animismo, porque ele é o intérprete, só que ele interfere muito no processo. Então, 20% de mediunidade, 80% de animismo. Na medida que ele vai progredindo no seu trabalho, vai ganhando confiança e vai fazendo uma série de aprimoramentos, ele vai diminuindo a carga de animismo. Mas se o médium chegar num ponto excelente, ótimo, talvez um Chico Xavier, que seria o caso, ele poderia chegar no extremo oposto. 20% de animismo e 80% de mediunidade. Então 100%, Eliomar, ninguém teria? Não pode. Não pode. Porque tem a participação do médium, né? O médium é o intérprete, o corpo é dele, o cérebro é dele, a mente é dele. O processo mediúnico é mente a mente. O braço que escreve é dele. Então tá certo. Tá certo? A voz e tudo mais. O médium, para ele chegar a ser um médium excelente na psicofonia, ele não precisa traduzir a voz do espírito. Porque para traduzir a voz do espírito, ele tem que ser médium na área dos efeitos físicos. Ele teria que criar a garganta ectoplasmática. Não é preciso isso. Não é preciso. Então você pode ter um médium excelente, já com 20 anos de prática, mas quando ele recebeu o espírito, os trejeitos de certas características são deles. Porque ele é o intérprete. No entanto, você vai ver que há fidelidade no processo. 80% ali do processo é realmente a identidade do espírito. Mas, Eliomar, que bom que agora a gente está tendo esse olhar. Mas há muitos e muitos anos atrás, se falava em animismo, acho que a gente talvez, estudando um pouco menos, a pessoa achava que animismo era uma coisa assim errada, que a pessoa que praticava o animismo, aquilo era fraude, era da cabeça dele. Mas não, a gente está vendo que um olhar diferente já. E né? graças a Deus. Graças a Deus. Quem né? recupera isso, primeiro é Kardec, sem usar o nome animismo. Depois é o André Luiz, num livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele vai falar com todas as letras disso, muito bem. E tem lá o título, Animismo. A gente pede aos companheiros que estão nos ouvindo, principalmente você, Frederico, que não leia, deixa de ler. Pegue primeiro para se orientar bem sobre essa questão. Livro dos Médiuns, da influência do médium nas comunicações, Livro dos Médiuns. Depois pegue lá no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Psicografia do Chico, você pega um capítulo específico chamado Animismo. Se puder, leia o livro todo, todos os dois, ou releia.
mas para direcionar para a questão, são essas duas indicações. Ok, Vilmar. Vamos aqui registrar a presença dos nossos companheiros que estão no chat. A Michele, lá de Tubarão, Santa Catarina. Muito obrigada, Michele, pela sua companhia. Fique sempre conosco e fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta. Estamos também com a Lúcia Santos Silva, de Florianópolis. Oh, que beleza! Linda cidade, Lúcia. Um abração para você também, viu, Lúcia? E o Cláuser, aqui de João Neiva. Muito obrigada, Cláuser, pela sua companhia também. E o Jefferson, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, é o irmão do Bamed, é o coordenador da Rádio Espírita Chico Xavier. Gente, muito obrigada por vocês estarem conosco e fiquem aí quietinho, mas de vez em quando pode fazer uma perguntinha, viu? Só lembrar, Graça, que o Jefferson é o coordenador da Rádio Espírita Já Chico falei, Xavier. Chico Xavier. E o Mamed é o coordenador da Rádio Espírita Capixaba. Capixaba. E os dois são irmãos. São irmãos. Né? Eita. Bom, mas eu não vou repetir o nome de todos os que foram lembrados aqui, mas agradecer a vocês. Aliás, o Cláudio de João Neiva está sempre conosco. Tá sempre, o Cláudio também está sempre conosco. Sempre nos prestigiando. Que bom, aí também. né? Um abração para você, hein, Cláudio, aí em João Neiva. João Neiva, para quem não sabe, é uma cidade vizinha nossa aqui de Vitória. Está mais ou menos uns 60, 70 quilômetros no máximo daqui. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vamos lá. Ah, Graça, só para lembrar. Você faz uma observação muito interessante sobre o animismo. A questão é tão séria que antigamente o médium, às vezes numa reunião, recebe uma entidade com uma determinada característica. Aí chega numa outra reunião, recebe uma entidade com uma característica muito parecida. Uma terceira. Aí alguém chega para ele e fala assim, ó, você cuidado, hein, rapaz, você está com problema de animismo. Ele não sabe direito o que é animismo, só sabe que é um negócio muito sério, porque tem que tomar cuidado. Então, animismo acabou virando, como diz o André Luiz nesse livro, Mecanismo, transformando em Cérbero. Cérbero. O que é Cérbero, Leomar? Cérbero é um cão de 3 cabeças que guarda as portas do inferno. Nossa Isso Senhora. É da mitologia grega. Okay. Quer dizer, transformar o animismo numa coisa pavorosa. Isso é André Luiz falando. André Luiz, é verdade. Então a gente precisa estudar, esclarecer, para exercer bem a mediunidade sem esses fantasmas todos aí na cabeça. Ok. Vamos lá, Leomar, para outra pergunta. A mediunidade, dentro da reunião de desobsessão, pode se manifestar em várias aptidões: psicofonia, psicografia, esclarecimento e evidência. Quer dizer, a pessoa fez uma afirmativa, né, Leomar? Você poderia comentar alguma coisa do que ela falou? Quer dizer, a pessoa não fez uma pergunta, não. Fez uma afirmativa, mas vamos, porque é interessante, ela fez uma afirmação muito correta. Quer dizer, dentro da reunião de desobsessão, nós vamos ter, geralmente, esses tipos de mediunidade. A psicofonia, que é fundamental. Eu gostaria sempre porque tem sempre nos ouvindo pela primeira vez, você já imaginou, vocês já perceberam que existe a mediunidade certa para aquela necessidade? Por exemplo, como foi difícil fazer instruções psicofônicas? Por quê? Porque o Arnaldo Rocha precisou de arrumar um gravador, depois pegar do gravador e passar para o papel. Se ao invés de psicofonia fosse psicografia, já estava pronto. Está pronto, Então, a psicografia, ela é excelente para publicação, para livros. Agora, você já imaginou a gente querer conversar com o espírito naquilo que a gente chama de esclarecimento, antigamente chamava doutrinação, através da psicografia? Nossa Senhora! Coisa difícil. Difícil. Então, a psicofonia é o fenômeno adequado para a reunião de desobsessão, né? Do esclarecimento dos espíritos. Então, nós vamos ter a psicofonia. A psicografia não é tão importante, mas ela pode ser uma mediunidade acessória muito adequada. Por exemplo, um instrutor espiritual pode passar alguma instrução através da psicografia. E nós já vimos isso, né, Graça? Em reuniões, sabemos como é útil. O esclarecimento foi muito bem lembrado para essa pessoa. Chamou esclarecimento de mediunidade. Interessante, porque né, Leomar? Porque o André Luiz chama de médium esclarecedor. Agora, qual é o tipo de mediunidade que ocorre com aquele que faz o esclarecimento aos espíritos? Que é o meu caso. Intuição, né, Leomar? A intuição. Por exemplo, eu que venho nessa tarefa há tantos anos, né, eu dirijo, mas também faço o esclarecimento,
qual é a mediunidade que a gente pode dizer que a gente tem? Porque às vezes alguém tem essa curiosidade. Leomar, você é médium? Eu digo, sou. Você vê? Não, eu não vejo, eu não ouço. Não recebe. Não psicografo, né, como diz outro, não recebo, né? Mas, para o esclarecimento, a mediunidade que se faz necessária é a da inspiração. Que, num grau um pouco mais acentuado, chega àquilo que a gente pode chamar de intuição. Então, é um médium intuitivo, conforme diz o André Luiz. E a vidência. Há médiuns que se tornam excelentes colaboradores dentro de uma reunião de desobsessão ou uma reunião mediúnica, ainda que seja mista, porque ele combina, às vezes, a psicofonia com a vidência. E, às vezes, há também uma coisa engraçada, que você sabe, você tem participado de reunião mediúnica com a gente, sabe disso. Às vezes, a vidência de um médium confirma o fenômeno que está com o outro. Ah, com certeza, é verdade. Não é? Uhum. Às vezes, até o outro médium estava meio na dúvida. Aí vem o outro e confirma. E o outro confirma pela vidência aquilo. Né? Muito interessante isso. Vamos passar para outro, Leomar? Vamos para frente. Essa pessoa que perguntou o seguinte, qual que é a sua opinião? O estudo da mediunidade deve ser separado para os médiuns psicofônicos e para os médiuns doutrinadores, separado? Ou pode fazer o estudo junto? Não, é recomendável que o estudo seja junto. Por exemplo, agora vamos até abrir um espaço maior para falar a questão da educação mediúnica. Ah, é bom. O grupo de educação mediúnica, ele se forma por pessoas que vão realizar depois, mais à frente na reunião mediúnica, diversos papéis. Um será o dirigente, porque nós temos que talvez tirar o dirigente dali. Alguns serão esclarecedores, outros serão da psicofonia, alguns poderão ir até para o apoio, ou uma psicografia, e assim por diante. Então, é muito importante que o esclarecedor, que ela chamou aqui de doutrinador, e o médium da psicofonia estudem juntos, porque já vai criando o campo de afinidade. A tarefa, Graça, bem feita lá na reunião mediúnica, ela exige essa fase de preparação. Primeiro, do conteúdo doutrinário. E segundo, de várias aprendizagens que vamos fazer, inclusive a harmonização de grupo. Tem grupos mediúnicos que não têm rendimento maior, porque entre os seus membros não há harmonia. É verdade. Eles se disputam internamente, eles têm dissensões internas. A não gosta de C, que tem antipatia de E, e por aí vai. Então, quando você tem esse estudo, ele já vai criando essas possibilidades de quebrando essas dificuldades, estabelecendo essas harmonias. Leomar, já que você está falando isso aí, você acha que é válido fazer entre os dirigentes das reuniões mediúnicas ali, fazer um rodízio de vez em quando, para a pessoa ir treinando? Com certeza. Não só deve, o André Luiz no Desobsessão, ele vai falar o seguinte, que o dirigente ele tem que ter um ou dois assessores que o substituam nas eventualidades. Eu acho importante isso, né? Nós temos que... Porque vai treinando a pessoa. Claro. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho condições de dirigir uma reunião mediúnica. Deus me livre. Mas a pessoa tem que passar por esse vai sendo treinado, né? Vai sendo treinado, porque o dirigente precisou se afastar por um problema de saúde ou por uma viagem, tem que ter uma pessoa, né? A reunião vai continuar normalmente. Com certeza. Até porque ninguém é insubstituível. Com certeza. Né? Vamos dizer assim, se o dirigente ele tem alguma característica de liderança efetiva, e é preciso que tenha, precisa lembrar o seguinte, o verdadeiro líder, ele prepara outros líderes. Ele não tem que fazer, como é que é, Leomar, que fala, tem que fazer a palavrinha. Sucessores. É a palavrinha que eu queria falar, mas é isso aí mesmo. Né? Ele prepara sucessores. Prepara, exatamente. Ele não fica com medo que alguém vá sentar na sua cadeira, não. Pelo contrário. Ele prepara para que alguém sente. É verdade. Não é? É diferente. É uma visão diferente. Quem não faz isso é inseguro. É inseguro. Quando você tem segurança, você não tem preocupação com isso. Não tem preocupação com isso. Que alguém vá te substituir, que alguém vá te ultrapassar. Tomar o seu lugar. Vai tomar seu lugar. Nada a ver. Não é? Então, acaba... Imagina uma casa espírita que
tem um dirigente que não prepara sucessores. Se ele vem a desencarnar, o que acontece com o grupo? Não é só com reunião mediúnica, não. Em tudo, Isso né, serve para qualquer outra opção. É verdade. Muito bom. Mas vamos lá. A outra pergunta é o seguinte: é válido participar da sessão mediúnica quando se está com dificuldade de concentração? Ok. Graças ao nosso coordenador aí, está chegando com alguma coisa a mais. Vê aí o que é. Nós estamos com mais pessoas aqui no chat, nossos companheiros aqui. Um abração para o nosso companheiro Eric, lá de Sorocaba, São Paulo. Olha que beleza. Com gente do Brasil mesmo, que beleza, hein, Graça? Edva, Brasília, Distrito Federal. Um abração para você, Edva. E o Marcelo também está aqui. Muito bom estar com vocês. Marcelo não diz de onde. Não diz de onde. Então vamos pedir aos companheiros o seguinte: quando você colocar seu nome aí no chat ou no deixe seu recado, colocar a cidade, né, coloca seu nome e a cidade de onde você está falando. E até o estado, porque de repente o nome da cidade também não esclarece muito, né? Porque às vezes pode ser uma cidade que tenha o mesmo nome em vários estados. Com certeza, então, para a gente, já que a gente está falando com o Brasil, e de vez em quando fala até para fora do Brasil, tem alguém de fora que também se comunica, né? E temos também, Leomar, então, só esse lembrete aí, vai lá. A Lúcia, de Florianópolis. A Lúcia está dizendo o seguinte: é normal um médium de incorporação muitas vezes ver, sentir que a outra pessoa está sentindo? Muito normal. Olha, Lúcia, um abraço para você, né? Vamos aí abraçar os companheiros, Eric, Edva e Marcelo, né? Mas olha, você fez uma pergunta aqui que é bom que você esteja fazendo para a gente clarear bem. O médium de incorporação, vamos então primeiro abrir um espaço para explicar o que é médium de incorporação e o que é médium de psicofonia. É importante explicar, porque tem pessoas que estão pela primeira vez. Porque tem pessoas que pensam que é a mesma coisa e não é. Não é. Tá certo? Então, o que é o médium da psicofonia? O médium da psicofonia é aquele médium que tem a capacidade de transmitir o que o espírito está sentindo ou pensando através da fala. Então, ele não tem muito gesto. O que vai ocorrer efetivamente, ele vai colocar em transe a área motora da fala. Já o médium da incorporação é um médium que coloca em transe mais áreas do cérebro. Ele faz toda a mímica. Entendeu? Ele faz todo um gestual. Ele é muito mais do que a fala. Então você vai verificar numa reunião, todo dirigente experiente, aqueles que nos estiverem ouvindo sabem disso, quando você está numa reunião mediúnica, você sabe que aquele médium é da psicofonia, aquele ali não, aquele ali é de incorporação. Paliano chamava de psicopraxia. Como o nome é meio complicado, vamos falar o português mais comum. Explica um pouquinho, né? Da incorporação. A incorporação. Que é a psicopraxia. Mas é mais assim, mais gestual, que acontece? Né, ele não faz transe só na área motora da fala. Ele faz transe na área dos braços, do corpo, do modo geral. Então ele dá muito mais vida ao processo. O corpo trabalha junto, né? O corpo trabalha junto. Então veja bem, vou dar um exemplo porque as pessoas estão me vendo aí pela imagem. Imagina, por exemplo, um médium que recebe um espírito. Vou fazer a representação porque as pessoas vão conseguir entender. Imagina que o médium recebe um espírito muito violento, mas ele é só da psicofonia. Quando ele começa a querer se manifestar, a gente que está ali do lado só vê que ele está ali. Alguma coisa, vai começar a falar. Aí você começa a conversar, ele passa uma certa rispidez na fala, alguma coisa. Agora, quando o médium da psicopraxia ou incorporação, é diferente, Graça. Quando você vê que o espírito vai se comunicar, ele já faz assim, ó. E bota o punho em cima da mesa assim. Aí você não precisa perguntar nada, você já sabe quem é que está te esperando ali. É verdade, não é verdade? É verdade. Por exemplo, se é um espírito zombeteiro, ele passa um sorriso de zombaria. Sarcástico. De sarcasmo. Ele é muito mais, ele dá muito mais informação que a psicofonia. Aí alguém pode perguntar assim, então todo médium da psicofonia deveria se tornar médium de incorporação? Não. Cada um oferece o que tem. Tá? Mas estamos fazendo a distinção. Então, quando ela fala que se é normal um médium de incorporação, muitas vezes, ver, sentir o que a outra... Com certeza, até o da psicofonia faz isso. Né?
às vezes, por exemplo, é uma coisa que a gente leva tempo para entender, né? Depois a gente aprende. Por exemplo, o médium começa a chorar. As lágrimas saem do corpo dele, mas as lágrimas não são dele. Ele não está triste. Não, que acabou. A tristeza é do espírito. Acabou aquela comunicação, se você conversar com ele, ele não tem tristeza nenhuma. Aquilo não é dele. Essas são as riquezas da mediunidade. Agora, o médium, naquele processo ali, sentiu a tristeza do espírito, tanto sentiu que ele traduziu através das lágrimas, que vão ser vertidas no corpo dele. Ok. Tá? Então é perfeitamente normal, viu, Leucia? O médium sentir, assim, perceber a dor, a angústia do espírito. Ele pode somatizar, por exemplo, se o espírito está sentindo dor no peito, ele sente dor no peito. Se tem uma dor na perna, ele sente a dor na perna e vai por aí. Vamos lá, Leomar, outra pergunta. O médium relatar o que está sentindo durante a reunião vale para qualquer tipo de reunião mediúnica, ou seja, obsessão, mista e de radiação também? Serve qualquer tipo? Não. Eu diria que aqui nós temos que refletir um pouquinho. Uma média está dando um recadinho lá, vai lá, Graça. Ah, que bom, a Ediane está conosco, a Ediane Souza está no nosso chat. A Ediane é outra Ediane é nossa companheira. Que está sempre aí junto com a gente. Está sempre conosco, é nossa companheira do programa Entrevistas e Variedades, né, Mamed? Que dia? É anterior ao nosso, né, Mamed? Na terça-feira, às 20 horas. Olha, Ediane, brigadão, viu, querida? Você está sempre conosco, um abração. O Cláudio, né? Estão sempre aí com a gente. Né? Um abração para eles. São companheiros aqui da própria rádio. O Cláudio também é da rádio, né? Nosso companheiro. Rádio aqui fazem parte da equipe. Mas vamos lá. Então, Graça, se o médium deve relatar o que está sentindo durante a reunião, nem sempre. Nem sempre. Imagina se toda reunião, na reunião mediúnica, toda situação que está acontecendo, o médium fica relatando o que está vendo. Não há necessidade. Não há. Ele coloca a entidade para o esclarecedor e o esclarecedor dá conta do recado. Ok. Tá certo? Agora, é necessário trazer essas informações na fase da avaliação? Sim. Na fase da avaliação é importantíssimo. Acabada a reunião, a gente vai conversar. Tem que relatar tudo, né? E aí, como a gente vai avaliar o procedimento da noite, vamos verificar os resultados. Aí esse médium nos traz esclarecimentos, orientações, muito importantes. Agora, é proibido ele dizer o que ele está percebendo? Não. É não fazer disso uma rotina. Mas, por exemplo, se eu vou conversar com uma entidade, através de um médico, eu já estou bastante familiarizado com ele, ele coloca o espírito com a problemática que tem e a gente conversa. Mas um determinado espírito que se aproxima, ou uma situação que se apresenta, ele chega para mim antes e fala assim, Leomar, eu estou sentindo isso, assim, estou vendo isso, assim. Então, ele às vezes precisa falar alguma coisa porque é algo fora daquela rotina da qual ele está acostumado. Okay. E isso é perfeitamente válido. Não precisa esperar a avaliação para fazer. Ok. Eliomar, nós vamos para a última perguntinha da noite de hoje. Viu? Eu acho, né, pela hora, né? É verdade. São 11 horas. Como lidar com uma manifestação de uma entidade em um médium que não está preparado? Isso aqui vai ser... Essa pergunta aqui das boas, hein? Porque, veja bem, em princípio, se um espírito está se comunicando através de um médium que não está preparado, nós não deveríamos estimular, nós deveríamos cortar. Entendeu? Então, como é que a gente faz, dependendo da circunstância? Procura saber o nome da pessoa, chama a pessoa pelo nome para trazê-la de volta para dominar o corpo e não dar aquela passividade, aquela situação. Tá certo. Essa é a rotina, entendeu, Graça? Certo. Se eu tivesse que orientar, nós diríamos assim, principalmente se você vai à casa de alguém. Imagina uma situação, você vai à casa de alguém aplicar um passe. Você faz parte da caravana fraterna. Vão em 2, 3 pessoas, nunca sozinho, de preferência, nunca sozinho. 2 ou 3 pessoas aplicar passe. Já aconteceu conosco. Você chega lá e é um obsidiado. Na hora que você está aplicando o passe, a entidade se manifesta. Nossa, e agora? E agora? Você vai fazer a doutrinação, como se diz na gíria, ou conversar com a entidade lá na casa, num ambiente totalmente inadequado, através de um médium
que está totalmente desequilibrado, não se recomenda. Não se recomenda. O que a gente vai tentar fazer é tirar a pessoa do transe o mais rapidamente possível. Agora, toda regra tem uma exceção, entendeu, Graça? Já houve situação na nossa casa, da pessoa dentro da nossa casa, com toda a segurança, numa situação muito especial, a entidade se comunicar e a gente avaliar se era melhor tirar a pessoa do transe e não deixar a comunicação acontecer, ou dar sequência naquela comunicação. Aí é uma questão de bom senso, experiência. Você vai ver que tem hora que vai ser necessário você tirar a pessoa do transe e não dar vazão ao processo, e em algumas situações excepcionais, mesmo o médium não estando muito preparado, para aquela situação específica, é preferível que você atenda aquela entidade através dele, porque dá um conforto maior ao processo. Mas eu diria que essa segunda situação é de exceção e nunca em locais despreparados. Que não seja casa espírita, né, Leomar? Fora da casa espírita, não recomendaria. Nós poderemos nos defrontar com situações muito difíceis e imprevisíveis. Bom, companheiros, nós estamos chegando ao final do nosso programa, na noite de hoje. Queremos agradecer muito a companhia de vocês, foi muito bom, interagindo, assim, sempre o programa fica mais leve, né, Graça? Mais leve, né, Leomar? Mais agradável, né? Mais agradável, é. A gente quer agradecer a presença de vocês, dizer que estamos felizes e que na próxima semana, na terça-feira, vamos estar juntos, né, para estudarmos um pouquinho mais. Antes de concluirmos finalmente o programa, a gente só queria deixar registrado, vocês lembraram que ontem, dia 2 de abril, foi o aniversário do Chico Xavier? Ah, sabia que vocês tinham lembrado, né? E quantos anos ele faria se ele estivesse encarnado? Quantos anos ele estaria fazendo? 102 anos. 102. Ele é de 2 de abril de 1910. Isso. Em 2010 ele teria feito 100 anos. 100 anos, agora está com 102. Foi quando foi feito o congresso, lembra? Foi no Congresso Espírita de Brasília, que nós participamos, foi maravilhoso, né? Foi muito bacana. Pois é, nós queríamos deixar o nosso abraço, nosso beijo de carinho para o nosso companheiro Chico Xavier, esse médium tão maravilhoso que tantas lições nos deixou, que maravilha né, quantos livros, quantos ensinamentos. Nossa, que o Chico receba o nosso beijo de gratidão no seu coração. Tá? Você vê que o nosso programa, quantas vezes a gente é obrigado a falar do Chico ou dos livros que ele psicografou. Nossa, Chico é esse médium maravilhoso. Que riqueza, né, Graça? Que riqueza, né? Não é? Que riqueza. Vamos deixar a frase dele que a gente sempre fala no Congresso, Limar? Aquela frase é fantástica. Fala aí, Graça, porque ela é um ensinamento de vida, realmente. E essa frase não é, vamos dizer assim, de autoria de nenhum espírito. É dele próprio, com a sua própria experiência e sabedoria. Como é que é, Leomar? Se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Presta atenção. Olha que coisa linda. Ninguém pode voltar atrás. Ninguém. Já passou, né, Leomar? Já fez. Ninguém tem esse poder. É uma lei de Deus. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um, gente. Qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Não é bacana? Nossa, é muita sabedoria, Chico né? Xavier. Em cada palavra dessa frase existe sabedoria. Então, um abração para vocês, meus amigos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, com muita alegria nos seus corações. Uma boa noite a todos. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação.